Olá, professor Michael Gandhi. Estamos aqui para aquela revisão de matemática, certo? Nome matemática, cálculo 1 ou cálculo diferencial integral. Todos esses têm o mesmo nome, mesmo sinônimo, tá certo? Hoje é uma aula de revisão. Então, como é aula de revisão, nós vamos ver parte de limite, parte de derivadas e suas aplicações e também parte de integral, principalmente teorema fundamental do cálculo. Então acompanhe aí, porque nós vamos começar agora, ok? Então a primeira questão é envolvendo cálculo de limites. Então no cálculo de limites nós temos os limites nas quais nós podemos apenas substituir. Nós temos os limites indeterminados, que são aqueles limites onde quando você substitui para onde o x está se aproximando ou o x está tendendo, ele vai dar 0 no denominador e 0 no numerador. Temos os cálculos de limites no infinito, quando o x tende a mais ou menos infinito, e temos também os limites infinitos, que é aqueles que quando você substitui para onde o x está tendendo, ele vai dar 0 no denominador e não zera o numerador. Então, esses limites são os que nós vamos calcular agora, como revisão da nossa matemática 1, ok? Então, o primeiro limite diz o seguinte: calcula o limite de x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 1 quando o x tende a menos infinito. O que é que nós temos? Nós temos aí um polinômio do terceiro grau. Qualquer polinômio, fica aí agora a dica Gandhi, certo? Qualquer polinômio, você não precisa calcular o limite. Quando ele tender a mais ou menos infinito, você não precisa calcular o limite para cada parcela. Você só precisa calcular o limite para aquele termo de maior expoente, que no caso é o x ao cubo, ok? Então, eu vou apenas calcular limite de x ao cubo quando o x tende a menos infinito, que o resultado é menos infinito. Professor, por que o resultado é menos infinito? Imagine aí, se no lugar do x você coloca um número negativo, ele está tendendo para menos infinito. Então, se você coloca um número negativo, elevado a um expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Então, o menos infinito, elevado a um expoente ímpar, ele vai continuar negativo, ok? Então, por isso que a resposta é menos infinito. Professor, mas se fosse x tendendo a mais infinito? E aí, imagine um número positivo elevado a expoente par ou expoente ímpar. Não ia mudar, ia continuar mais infinito. Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? No item B, nós temos limite de 7x ao quadrado menos 20 quando o x tende a menos 2. Primeira pergunta que você deve se fazer ao olhar uma questão de limite quando o x está tendendo a um número é se tem fração ou se não tem fração. Se não tem fração, você vai substituir, ok? Porque normalmente quando você não tem fração, você tem um polinômio. E os polinômios, tanto o domínio quanto a imagem, são os reais. Não tem nenhuma restrição. Se você tivesse uma fração, você teria que verificar se ia causar um zero quando substituísse no denominador e também se ia resultar num zero no numerador. Nesse caso, nós temos aí um polinômio do segundo grau, né? Uma função do segundo grau. Então, nós vamos apenas, no lugar do x, substituir por menos 2. Então, vai ficar 7 vezes menos 2 ao quadrado menos 20. Primeiro, vamos resolver a potência e depois a multiplicação. Então, vai ficar 7 vezes 4, porque menos 2 ao quadrado dá 4. Resolve primeiro a multiplicação para depois subtrair. Então, 7 vezes 4, 28. Menos 20, o resultado é 8. Então, do item B, o limite de 7x ao quadrado menos 20, quando o x tende a menos 2, é igual a 8 positivo. Ok? Então, segue aí as dicas, tá certo? Já vimos limite no infinito, já vimos um limite quando você apenas substitui, e agora vamos para o item C, que é um limite bem facinho. Limite de 3 quando o x tende a 10. Ora, 3 é uma constante, notem, não tem nenhuma variável multiplicando 3. Isso é o limite da constante. Fica a dica Gandhi, isso é um teorema. Limite da constante é a própria constante, então o resultado aqui é igual a 3. Professor, mas se esse x estivesse atendendo a 20, a 30, a 1 milhão, não tem problema.
continuava sendo 3, porque o limite da constante é a própria constante. Vamos agora para o item D da nossa revisão. Limite de x ao cubo menos 3x ao quadrado dividido por x à quarta menos 3x menos 2, quando x tende a menos infinito. Ó, presta atenção, agora eu vou dar uma dica especial para vocês, aquela dica grande especial para vocês. Quando agora eu tenho uma fração onde eu tenho dois polinômios, um no numerador e outro no denominador, e o x está tendendo a mais ou menos infinito, você tem que fazer 3 observações. Primeira observação, se o expoente do maior termo do numerador é menor ou maior ou igual ao expoente do termo de maior grau do denominador. Professor, como assim? Ó, o que eu vou dizer para você aqui, você não encontra em nenhum livro de matemática, certo? Se o expoente, o maior expoente do numerador for menor que o maior expoente do denominador e o x estiver tendendo a mais ou menos infinito, o resultado desse limite é zero. Se eles forem iguais, o resultado é a divisão do coeficiente do termo de maior grau do numerador dividido pelo coeficiente do termo de maior grau do denominador. Professor, agora só restou quando eles forem da seguinte maneira: quando o expoente do numerador for maior do que o expoente do denominador. Aí, nesse caso, nós vamos fazer a divisão dos termos de maior grau e vamos verificar se vai dar mais infinito ou menos infinito. Nesse caso, o que é que nós temos? X à terceira é o expoente de maior grau do numerador e x à quarta é o expoente de maior grau do denominador. O expoente do numerador menor que o expoente do denominador. Então, esse limite vai para zero. Então, ó, fica o limite de x à terceira sobre x à quarta, quando x tende a mais ou menos infinito, isso vai para zero. Isso aí é uma dica grande de hoje, certo? Vamos agora para o item E. O item E, nós temos o limite de x ao quadrado menos 64 dividido por x menos 8, quando o x tende a 8. O que é que acontece? Se você substituir o denominador por 8, dá zero. Se você substituir o numerador por 8, também vai dar zero, porque 8 ao quadrado é 64. E 64 menos 64 é zero. Você tem zero no numerador e também tem zero no denominador. Então, o que é que nós devemos fazer, professor? O que é que eu faço agora? Não tem divisão por zero. Realmente não existe divisão por zero. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fatorar um desses termos, ou os dois termos, ou apenas um. Para quê, professor? Que eu não estou entendendo. Para justamente simplificar, você tem que eliminar esse termo que está dando zero. O nome desses limites são limites indeterminados. São aqueles que, quando você substitui direto, dá zero sobre zero. Professor, mas como é que eu faço para fatorar isso? Notem, x ao quadrado menos 64. X ao quadrado menos 64, isso é um produto notável. Notem, você tem dois termos, onde pelo menos um deles está ao quadrado e tem um sinal de menos. Isso é um indicativo muito grande. Ó, repetir novamente, dois termos, pelo menos um deles está ao quadrado, que no caso é o x ao quadrado, e tem um sinal de menos entre eles. Professor, isso vai recair em quê? Vai recair no produto da soma pela diferença. Soma de quem? Das raízes de cada termo. Tá certo? Então a resolução vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a 8 de x menos 8, que multiplica x mais 8, dividido por x menos 8. Ou o contrário. O que é que nós vamos fazer agora? Simplificar o x menos 8 e o x menos 8, que é justamente aquele termo que está zerando o nosso limite. Está dando zero em cima, zero embaixo. Nós vamos eliminar. E aí, eliminando, sobrou só o limite de x mais 8 quando x tende a 8, onde eu tenho um polinômio do primeiro grau, que é só substituir. E 8 mais 8 é igual a 16. Então fica a dica, se der zero em cima, zero embaixo, você vai procurar meios de colocar em evidência ou transformar esse produto notável, se for o caso, ou se for uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, você também fatorar para poder justamente simplificar este limite do numerador com o denominador, e aí você pode aplicar, ok?
Item F. Bom, no item F nós já temos aí um limite um pouco mais caprichado, certo? Se nós substituirmos por zero tanto em cima quanto embaixo, também vai dar zero sobre zero. Nós temos novamente um limite indeterminado, só que agora nós temos um limite indeterminado com raiz. Se você tem um limite indeterminado que tem raiz, você vai ter que racionalizar. Eita, professor, faz tempo que eu não sei o que é isso, o que é racionalizar? Racionalizar, se fosse só uma raizinha lá no denominador, bastava você multiplicar pela mesma raiz em cima e embaixo. Professor, eu não posso multiplicar só embaixo, não? Não, porque você não pode mudar o valor numérico dessa função ou dessa equação. Por isso que tem sempre que ser a multiplicação em cima e embaixo. Mas no caso aqui eu não tenho apenas uma raiz, eu tenho duas. Eu tenho um limite de raiz de 1 mais 3x menos raiz de 1 menos 3x dividido por x quando x tende a zero. Professor, se tem duas, qual é a saída? A saída é o mesmo produto notável que eu falei no item anterior. Basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse número. Professor, como assim? Notem, temos raiz de 1 mais 3x menos raiz de 1 menos 3x. Qual seria o conjugado? Seriam os mesmos números, os mesmos termos, só que com o sinal do meio ao contrário. Se é menos, eu vou multiplicar por mais. Ó. Fica dessa maneira. Limite de raiz de 1 mais 3x menos raiz de 1 menos 3x, multiplicado em cima e embaixo, por raiz de 1 mais 3x mais raiz de 1 menos 3x. Professor, me explique só uma coisa. Por que você fez isso? Tava tão bonitinho, já estava feio, ficou pior ainda. Pois é, mas agora vai melhorar. O que é que acontece quando você multiplica dois termos, um com sinal de mais e o outro de menos? Você recai naquele polinômio que eu acabei de falar, no produto da soma pela diferença. E sempre que você multiplica a soma pela diferença, dá o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Se eu pego raízes e elevo ao quadrado, o que é que eu faço? Eu elimino as raízes. Então, esse é o intuito, é eliminar essas raízes, fazer algumas simplificações para não tornar o limite igual a zero, ok? Então, multiplicando vai ficar o seguinte, ó, o primeira raiz ao quadrado menos a segunda raiz ao quadrado. Esse é o produto notável, quando eu multiplico a soma pela diferença, ou a diferença pela soma. E embaixo vai ficar o x, também multiplicado por essa expressão, ok? Detalhe, o x multiplica toda a expressão, não só a primeira, ok? Bom, quando eu faço o quadrado de raiz de 1 mais 3x, vai dar 1 mais 3x. E quando eu faço a raiz de 1 menos 3x ao quadrado, vai dar 1 menos 3x. Mas como tem um menos na frente, então vai ficar menos 1 mais 3x. Ora, notem, eu consigo eliminar o 1 e o 1. Voltando aqui novamente, eu consigo eliminar 1 menos 1 dá 0. E eu consigo somar o 3x com 3x, que dá 6x. Que eu consigo eliminar com quem? Com o x que está embaixo, ok? Elimino o x que está embaixo porque o x não multiplica só o primeiro. Multiplica também o segundo, multiplica toda essa raiz, tá certo? Ok? E aí o que é que acontece agora? Eu já posso aplicar o limite, porque o que zerava as expressões foi embora. Então eu vou ficar com o limite de 6 dividido pela raiz de 1 mais 3x mais a raiz de 1 menos 3x, quando x tende a zero, que substituindo fica 6 dividido pela raiz de 1 mais a raiz de 1. Como raiz de 1 é 1, eu vou ficar com 1 mais 1, 2, e 6 por 2 é igual a 3, ok? Então, não esqueça, se você tem raiz, você vai racionalizar. E se você tiver uma soma ou uma subtração, você vai multiplicar pelos mesmos termos, mas com sinal contrário. Vamos agora para o item G. No item G, se vocês observarem, eu tenho um limite de x ao quadrado menos 2 dividido por 1 mais x, quando o x tende a menos 1 pela esquerda. Esse sinal de menos em cima não significa que é um negativo do negativo, ou que é um expoente. Esse menos em cima significa a esquerda. Se tivesse um mais, seria a direita. Significa o seguinte, que quando eu tenho um x tendendo a um número, eu estou dizendo que o x está se aproximando do número. Nesse caso, ele está se aproximando por onde? Pela esquerda do menos 1.
que seria o quê, professor? O menos 2, o menos 1/2, qualquer número que tivesse à esquerda do menos 1. Notem também que se você substituir o x por menos 1, vai zerar embaixo, mas não vai zerar em cima. O nome disso é limites infinitos. A resposta só tem duas, não tem mais do que duas não. Ou a resposta vai ser mais infinito, ou a resposta vai ser menos infinito. O professor vai depender de quê? Vai depender do limite da função que está em cima e de um estudo de como está se aproximando na parte de baixo, que é o denominador. Então, a primeira parte, o que é que eu vou fazer? Como zerou embaixo e não zerou em cima, eu vou separar. Primeiro, eu vou calcular o limite só do denominador. Então, vai ficar o limite de x ao quadrado menos 2, quando o x tende a menos 1 pela esquerda. E aí eu posso substituir menos 1 ao quadrado menos 2, que dá 1 menos 2, que o resultado é menos 1. O que me importa aí, galera, o que me importa não é o valor menos 1, mas o sinal negativo. Porque para saber se é mais ou menos infinito, o que nós vamos fazer é jogo de sinal. Então, no caso aí, o que me importa é porque deu menos 1, um valor negativo. Vamos agora fazer um estudo de como esse denominador está chegando a zero. Notem, ele está chegando a zero pela esquerda. Então, vamos aqui fazer algumas concepções. Ora, 1 mais x tende a zero por valores negativos. Por quê? Imagina aí, ó, você tem 1 mais x e o x está se aproximando, está aqui, ó, o mais x. E ele diz que o x está tendendo a menos 1. Está aqui o menos 1. Só que ele está tendendo a menos 1 vindo pela esquerda. Quem que está à esquerda do menos 1? Pensa aí, já pensou aí em casa? Pensou? Ó, quem está à esquerda do menos 1, falam bem bonitinho, menos 2. Não precisa pensar muito não, menos 2. Pensa no primeiro inteiro. Se tu pegares o menos 2 e substituir no lugar do x, fica o menos 2, que é menos 1. Ou seja, qualquer número que tu substitua à esquerda do menos 1, que é o que ele está pedindo, o resultado vai ser negativo. Então, por isso que eu falo que 1 mais x tende a zero por valores negativos. Ora, se a parte de cima está negativa e a parte de baixo também é negativa, menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, nós temos aí o limite, esse limite infinito, ele é mais infinito, ok? Bom, encerramos aqui essa nossa primeira parte, ok? Vamos agora para a segunda, vamos começar as questões, as revisões que envolvem derivada e suas aplicações. Limite, quem quiser depois manda alguma dúvida e vamos agora para a derivada, ok? Obrigado.